Quando Israel era criança, eu já o amava e chamei o meu filho, que estava na terra do Egito. Porém, quanto mais eu chamava, mais ele se afastava de mim. O meu povo ofereceu sacrifícios ao deus Baal e queimou incenso em honras dos ídolos. Mas fui eu que ensinei o meu povo a andar. Eu os segurei nos meus braços, porém eles não sabiam que era eu que cuidava deles. Com laços de amor e de carinho, eu os trouxe para perto de mim. Eu os segurei nos braços como quem pega uma criança no colo, e eu me inclinei e dei-lhes de comer. Essa é a passagem de Oséias 10. Aqui a gente tem uma profundidade nessa passagem inexplicável. Conseguimos notar um amor inexplicável neste livro, especificamente nesse versículo. E hoje eu quero falar um pouquinho para você a respeito desse amor incondicional, dessa misericórdia que, apesar de tudo, Deus continua amando seu povo desobediente. Nesse livro, Deus usa o profeta Oséias para falar com o povo de Israel, dizer a eles que abram seus olhos e que se arrependem de seus pecados. No primeiro momento, nós percebemos Deus usando o casamento de Oséias para falar isso, e agora aqui Deus usa especificamente Oséias para falar sobre esse amor que Deus tem pelo povo de Israel, o quanto ele ama aquele povo, mas que infelizmente aquele povo estava oferecendo sacrifícios, adorando a outros deuses, principalmente a Baal. Deus começa citando aqui de onde ele tirou aquele povo, de onde ele tirou aquelas pessoas, ou seja, ele traz a mente daquelas pessoas da onde eles vieram e aonde eles chegaram. Todo esse processo foi difícil, foi doloroso, mas Deus deu a vitória a eles. E agora, como forma de ingratidão, aquele povo se esquece de todo aquele passado, de todo aquele sofrimento e decide abandonar a Deus, abandonar a quem cuidou deles o tempo inteiro. É lindo observar nessa passagem como Deus fala com um coração sofrido de amor, sabe? Através das suas palavras, apesar de tudo, Ele está amando ainda o seu povo. Nós percebemos tristeza nessas palavras quando Ele diz que quanto mais eu chamava o meu povo, mais ele se afastava de mim. Deus está te chamando o tempo inteiro. Deus está nos chamando o tempo inteiro. Mas por muitas vezes nós fechamos os nossos olhos, fechamos os nossos ouvidos e nos afastamos cada vez mais do Senhor. E é a partir deste momento que começamos a colocar outros deuses acima do Senhor. E aí pode ser o dinheiro, pode ser pessoas, pode ser várias outras situações. Mas colocamos essas coisas mundanas acima de Deus e esquecemos de quem nos criou de verdade. E Deus conta aqui como que Ele cuidou daquele povo. Fui eu que cuidei deles, fui eu que trouxe eles aqui, fui eu que segurei nas mãos deles e ensinei a andar, ensinei por qual caminho passar. Fui eu que os protegi naquele deserto, fui eu que os trouxe até aqui, onde eles teriam paz, eles teriam alegria, eles teriam que comer todos os dias sem se preocupar com nada. Deus lembra isso, lembra o quanto Ele fez por aquelas pessoas. E em troca disso, hoje, naquele tempo ali, Ele recebia ingratidão. E como se eles tivessem passado por um processo de apagar toda a memória deles, eles simplesmente esquecem quem foi que fez tudo aquilo.
Deus fala: eu cuidei deles, mas eles não sabiam que era eu que cuidava deles. Mais lindo, ele fala: com laços de amor e de carinho, eu os trouxe para perto de mim e os segurei nos braços. Nunca espere menos do que isso do Senhor. Nunca espere menos do que amor, do que carinho, do que aconchego, do que proteção. Não espere menos do que isso do Senhor, porque Ele tem um amor incondicional. E Ele está o tempo inteiro nos cuidando, nos guardando, nos direcionando por qual caminho nós devemos seguir, quais passos dar, quais as portas nós devemos abrir e quais as portas nós devemos deixar fechadas. Porque o Senhor está inclinado a cuidar de nós, a nos dar o melhor, a demonstrar o seu amor e a sua humildade o tempo inteiro. E o que Ele espera da gente? Ele não espera nada mais além do que satisfação, além do que a gente deve desfrutar dessa abundância que o Senhor traz, sabe? Desse amor, de todo esse cuidado que Ele nos dá, de toda essa mesa farta que Ele nos oferece, de toda essa proteção. Ele só quer que a gente aceite, se alimente, sacie a nossa sede. Sabe quando você se sente vazio e incompleto e Deus fala para você: querido, eu estou aqui com essa mesa, com esse banquete. É para você se saciar, é para você comer e pode comer despreocupado, porque eu tô aqui do seu lado e eu tô cuidando de você o tempo inteiro. Deus fez isso com aquele povo e continua fazendo isso conosco. Mas o ponto mais forte dessa mensagem é entender que Deus recebeu ingratidão, mas devolveu misericórdia. Porque apesar do povo ter se esquecido de todo esse amor incondicional do Senhor, o Senhor ainda ofereceu misericórdia. Aquele povo, por consequência dos seus pecados, por se esquecerem de quem era o Deus de verdade deles, eles voltariam a ter uma liderança que iriam massacrá-los novamente, assim como eles estavam vivendo lá no Egito e Deus os resgatou. Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse de uma forma diferente, mas que acontecesse de novo, que eles seriam conquistados pela Síria, para aquele povo se lembrar de onde eles vieram, o que eles passaram e quem foi. Essa é a parte mais importante. Quem foi que os tirou de lá? Quem foi que deu alívio a eles, que trouxe paz, que mostrou amor e misericórdia? Infelizmente, nós seres humanos somos muito teimosos. Oferecemos muita ingratidão ao Senhor por muitas vezes. E é por isso que nós precisamos voltar. Por muitas vezes precisamos perder tudo. Por muitas vezes precisamos passar por esses momentos difíceis, sim, para se lembrar quem é que cuida, quem é que ama de verdade, quem é que traz a paz, quem é que nos ensinou a andar, a caminhar, que nos carrega em seus braços, que oferece essa mesa farta, para novamente a gente se arrepender. E aí o Senhor vai falar assim: Ele se lembrou de mim. Aquelas pessoas se lembraram de mim, então eu vou voltar novamente e vou resgatá-los. O Senhor não oferece nada mais além do que misericórdia. Apesar de tudo, apesar da gente ser ingrato, apesar de sermos imperfeitos e pecadores, o Senhor oferece a sua misericórdia. E Ele diz mais à frente: Israel, como eu poderia te abandonar? Como eu poderia abandoná-lo?
Como eu poderia desampará-lo? Ele diz: será que eu o destruiria como destruí Admá? Ou faria com você o que fiz com Zeboim? Não, não posso fazer isso, pois o meu coração está comovido e eu tenho muita compaixão de você. Não deixarei que a ira me domine, não destruirei o meu povo outra vez, pois eu sou Deus e não sou ser humano. Eu sou Santo Deus, estou no meio do meu povo e não destruirei novamente. Em outras palavras, o Senhor está falando para você que está ouvindo essa mensagem. Querido, como eu poderia te abandonar? Como eu poderia te deixá-lo desamparado? Eu não posso fazer isso. Eu não posso deixar você destruído. Eu não posso te destruir, porque eu tenho muita compaixão. Aqui o Senhor fala, muita compaixão, não é pouco. Apesar dos nossos pecados, apesar dos caminhos que escolhemos traçar, o Senhor diz aqui que Ele tem sim misericórdia, que Ele tem sim compaixão, porque Ele não é como ser humano, Ele não é como ser humano, Ele é santo, Ele é o Santo Deus e Ele tem compaixão, Ele perdoa, Ele traz de volta. Ele está no nosso meio e não vai deixar que a gente seja destruído. Nós só precisamos lembrar de quem que é Deus, pedir perdão pelos nossos pecados e voltar atrás. Clamar a Deus por essa compaixão que Ele teve várias vezes por Israel, uma cidade que Ele amava tanto. Eu quero te dizer que você não é diferente de Israel. Deus te ama profundamente e Ele não vai deixar você ser destruído. Ele só quer uma decisão sua, um passo seu, sabe? Deus quer ouvir a nossa decisão. Apesar de tudo, Ele é respeitoso, Ele respeita as suas decisões, mas Ele fala: filho, eu preciso que você se lembre de quem foi que te tirou do Egito, quem foi que te trouxe a vida e cuidou de você. Volte-se para mim, porque eu estou de braços abertos te esperando para te guardar, para te livrar, para te proteger. A minha proteção está te esperando, porque aos meus braços, debaixo das minhas asas, você descansa e você tem paz. A paz que excede todo entendimento, a paz que acalma, que enxuga as lágrimas, que alivia. É isso que o Senhor tem para a sua vida, é isso que o Senhor tem para a nossa vida. E mais à frente, em Oséias 14, nos últimos versículos, Oséias fala bem assim: que as pessoas sábias e ajuizadas entendam a mensagem deste livro e meditem nela. Os caminhos de Deus, o Senhor, são certos, os bons andarão neles, mas os pecadores tropeçarão e cairão. Essa mensagem, essas mensagens que Oséias trouxe não foram apenas para o passado, não foi apenas para esse povo de Israel, porque essas mensagens revelam uma grande verdade sobre o caráter de Deus e a natureza humana. Então isso se perdura até hoje, sabe? Então isso serve para nós hoje também. Nós conseguimos enxergar nessas mensagens de Oséias como nós somos como ser humano e como o Senhor é. Como o Senhor é misericordioso, apesar de toda a nossa ingratidão, apesar de falharmos tanto, o Senhor é misericordioso. O objetivo final do Senhor é sempre curar e salvar a humanidade, apesar de tudo. Ele nos ama. E Ele quer cuidar da gente. Se lembre disso, se arrependa. Clame ao Senhor por essa misericórdia e pelo perdão. Ele nunca vai te deixar desamparado. Amém.